Há histórias que começam com um grito e outras com o silêncio. Esta começa com o som do mar, calmo, mas implacável, como se guardasse segredos antigos. Na beira de um penhasco, uma cadeira de rodas enferrujada balança ao vento. Abaixo, as ondas se chocam contra as pedras, como se tentassem apagar um crime que o mundo ainda não descobriu. Dizem que o mar tudo engole, mas ninguém fala do que ele devolve. Dona Elsa, uma avó de alma doce e olhar cansado, acreditava que a família era o maior tesouro da vida. Cuidou dos filhos, depois dos netos. E quando ficou doente, acreditou que o amor que deu voltaria na mesma medida. Mas o tempo, a ambição e a frieza do mundo moderno transformaram laços de sangue em correntes invisíveis. 2 netos, Lucas e Marina, sufocados por dívidas, ego e ressentimento, tomaram uma decisão que selaria seus destinos para sempre. Uma decisão nascida do desespero e regada à ingratidão. Numa noite fria, empurraram o passado para o mar, mas o que não sabiam é que o mar não aceita inocentes nem culpados. Ele apenas devolve o que lhe pertence. O que aconteceu depois daquela noite se tornaria uma história de culpa, arrependimento e redenção. Uma história sobre o peso da consciência e o poder misterioso do amor que nunca morre. Prepare-se. O que você vai ouvir não é apenas uma tragédia, é um aviso. Porque há coisas que o mar guarda por um tempo, mas nunca para sempre. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda demais a história a alcançar mais pessoas. E quem sabe, talvez alguém que também precise ouvir o que o mar tem a dizer. O vento soprava frio naquela tarde de outono. As folhas secas giravam pelo chão, como lembranças que o tempo insistia em arrastar. No alto de uma colina à beira-mar, uma velha casa rangia com o peso dos anos e dos segredos. Era o lar de Dona Elsa, uma mulher de 78 anos, pequena, frágil, de olhar doce, mas carregado de uma tristeza antiga, quase silenciosa. Ela passava as tardes na cadeira de rodas junto à janela, observando o horizonte. O mar, lá embaixo, era a única coisa que parecia ainda se mover em sua vida. Desde que o marido, seu Álvaro, partira há 5 anos, tudo nela havia parado, menos o coração, que teimava em continuar batendo, mesmo sem ter mais por quem esperar. Os netos, Lucas e Marina, eram agora sua única família. E embora tivessem prometido cuidar dela, a casa, antes cheia de risadas e cheiro de café, havia se transformado num espaço de tensão. O amor foi sendo corroído, lentamente pelo dinheiro, pelo tempo e pelo cansaço. Lucas, o mais velho, trabalhava em um escritório que mal pagava suas contas. As dívidas cresciam e ele via na casa da avó um ativo que poderia resolver tudo. Marina, por outro lado, era mais emocional, mas vivia sob a sombra do irmão. Tentava agradar a ambos. A avó por culpa e Lucas por medo. Naquela tarde, uma discussão ecoava pela casa. "A gente não pode continuar assim, Marina", gritou Lucas, socando a mesa. "Ela é nossa avó, Lucas. Como você pode falar desse jeito? Você acha que eu gosto disso? Eu tô me matando para pagar conta enquanto ela fica ali parada, olhando pro nada. Essa casa vale uma fortuna e a gente está se afundando." Do outro lado da porta, Dona Elsa ouvia tudo. Suas mãos trêmulas apertavam o braço da cadeira. Lágrimas escorriam devagar, sem soluços, como se o corpo já tivesse se acostumado a sofrer em silêncio. Ela se lembrava de quando Lucas era pequeno e vinha correndo chamá-la de "minha vó guerreira". Lembrava de Marina, rindo, ajudando-a a fazer bolos. Tudo isso agora parecia pertencer a outra vida, a um sonho que havia terminado sem aviso. Naquela noite, a casa ficou em silêncio. O som distante do mar entrava pelas frestas, misturando-se com o tic-tac do relógio antigo que seu marido consertara com as próprias mãos. Era o mesmo relógio que havia parado no dia em que ele morreu e que misteriosamente voltou a funcionar semanas depois.
Dona Elsa olhava para o retrato do casal sobre a estante. Tocou a moldura com os dedos enrugados e murmurou: "Se você estivesse aqui, Álvaro, eles não falariam comigo assim." O tempo pareceu suspender-se naquele instante. O vento parou, e um ruído suave, como um sussurro vindo do mar, atravessou a janela. Na manhã seguinte, Lucas entrou no quarto da avó e fingiu um sorriso. "Bom dia, avó. Que tal um passeio hoje? Faz tempo que a gente não sai, né?" O coração de Dona Elsa se iluminou. Ela não lembrava a última vez que os netos haviam proposto algo assim. "Ah, meu filho, seria bom sentir o vento do mar outra vez." "Então tá combinado." Do corredor, Marina assistia à cena com um nó na garganta. Sabia o que o irmão estava planejando. Ele havia dito na noite anterior com os olhos frios: "Vai ser rápido, sem dor, ela vai descansar." Marina não teve coragem de reagir. Ficou apenas ali, imóvel, enquanto o destino começava a se mover, invisível, como a maré que sobe sem fazer barulho. Durante o dia, Dona Elsa se preparou com cuidado. Penteou os cabelos brancos, vestiu seu suéter azul favorito, o mesmo que o marido elogiava, e esperou os netos virem buscá-la. Na cabeça, imaginava um passeio à beira-mar, talvez um piquenique, uma tentativa de reaproximação, de perdão silencioso. Quando Lucas chegou, empurrando a cadeira de rodas, o sol se punha em tons de laranja e sangue. "Pronta, vó?" "Sempre estive, meu filho." Eles saíram, e a casa ficou vazia. O relógio voltou a parar. 22:14. Lá fora, o caminho até o penhasco era longo e irregular. Cada roda da cadeira que girava fazia um som seco, como um aviso. O vento uivava entre as árvores e o cheiro do mar ficava mais forte. Dona Elsa olhou para o céu e sorriu. "Parece que vai chover. O mar sempre fica bravo nessas noites." Lucas respondeu com um tom frio. "O mar sabe levar embora o que precisa ir." Ela não entendeu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Por um momento, sentiu o mesmo vento que a embalava quando dançava com o marido, muitos anos antes. Ali, à beira do precipício, o tempo parou novamente. Lucas olhou para o mar, depois para a avó. O peso da decisão o consumia, mas a ambição o empurrava mais forte. Marina chorava Por em favor, silêncio. Lucas. "Não faz isso." Ele respondeu sem olhar para ela. "Já está feito." O som do mar ficou ensurdecedor. E então, com um último empurrão, a cadeira rolou. O vento carregou o grito, curto, quase como um suspiro. Depois, só o som das ondas. No penhasco, restou o silêncio. E na areia, lá embaixo, o mar começava a mudar de cor, como se engolisse algo que jamais deveria ter tocado. O que Lucas e Marina não sabiam é que aquela noite não marcava o fim de uma vida, mas o começo de algo que o tempo e o mar jamais deixariam morrer. O relógio da sala marcava 03:12 da madrugada. O som do ponteiro parecia ecoar como marteladas na mente de Lucas. Ele estava sentado à mesa, um cigarro queimando lentamente entre os dedos, enquanto fitava o abajur que iluminava apenas metade do seu rosto. A outra metade permanecia mergulhada na sombra, o reflexo exato do que havia dentro dele. Na mesa, pilhas de contas vencidas, dívidas, cobranças, ameaças de despejo, tudo o cercava como uma corda apertando cada vez mais. O telefone tocou. Era um cobrador. Lucas desligou sem responder. "Eu não aguento mais viver assim", murmurou para si mesmo, olhando para o vazio. Na parede, o retrato antigo de Dona Elsa sorria ao lado do falecido marido. O olhar dela parecia julgá-lo. Ele desviou os olhos. "Você teve tudo, vó, enquanto eu tenho nada." Um pensamento começou a se formar, escuro, sussurrante, quase como uma voz interior. E se a velha se fosse? A casa seria dele e de Marina. Poderia vendê-la, quitar as dívidas, começar de novo. Na manhã seguinte, Marina o encontrou no quintal, com olheiras profundas e uma expressão distante. "Você não dormiu?" "Não, e também não consigo parar de pensar." "Pensar no quê?" Ele olhou fixamente para ela.
e o silêncio foi mais assustador do que qualquer resposta. Horas depois, ela o ouviu no telefone. Sim, quero saber quanto vale uma casa antiga de frente para o mar. Sim, com terreno grande. Marina entrou, pálida. Lucas, você enlouqueceu? Essa casa é da avó? Era. A gente está preso aqui por causa dela. Você não vê? Isso tudo acabou. A gente precisa seguir. Mas ela não é um objeto. Não, mas está nos prendendo como se fosse uma âncora. E eu não vou afundar por causa de uma velha inútil. Marina o esbofeteou. O som do tapa ecoou pela casa. Mas Lucas não reagiu. Apenas respirou fundo e saiu, deixando a irmã chorando no meio da sala. Durante o almoço, Dona Elsa percebeu algo diferente. O neto estava calado demais. Marina, com os olhos vermelhos. O silêncio à mesa era denso, quase sólido. Ela tentou quebrá-lo com um sorriso. Vocês se lembram quando seu avô levava vocês para pescar? Ele dizia que o mar ensina paciência. Lucas respondeu sem levantar o olhar. O mar ensina muita coisa, vó. A frase soou estranha, mas ela ignorou. Nos dias seguintes, o comportamento dos netos só piorou. Lucas evitava contato. Marina tentava manter a rotina, mas parecia assombrada. Uma noite, quando Dona Elsa dormia, Lucas chamou a irmã para o quarto. Sobre a mesa, havia um mapa da costa e uma garrafa de uísque quase vazia. Amanhã, a gente leva ela para ver o mar. Diz que é um passeio. Ela adora o mar. Marina ficou em silêncio. Você não pode estar falando sério. Olha para mim, Marina. Acha que eu quero isso? Não quero. Mas é a única saída. Ela está sofrendo. A gente está sofrendo. Vai ser rápido, sem dor. Um empurrão e acabou. Ela vai descansar. Marina o fitou com horror. Você vai matar a nossa avó. Eu vou libertar a gente, é diferente. As lágrimas começaram a cair, mas Lucas segurou o braço dela com força. Você acha que ela quer continuar vivendo assim? Presa, doente, sem ninguém? Eu tô fazendo um favor para ela. Você tá fazendo um favor para você mesmo. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do mar. Um trovão rugiu ao longe. Era como se o próprio oceano tivesse ouvido o plano e se revoltasse. Na manhã do crime, o céu amanheceu pesado, com nuvens cinzentas encobrindo o sol. Dona Elsa acordou cedo, animada. Vestiu seu suéter azul, penteou o cabelo e esperou. Marina a observava da porta, tremendo. Vó, tem certeza que quer ir? Tá ventando muito hoje. Ah, minha filha, o vento faz bem. Me lembra que ainda estou viva. Lucas chegou logo em seguida, com um sorriso forçado e um olhar vazio. Vamos, vó. Hoje vai ser um dia bonito. Eles colocaram a cadeira no carro. O som do motor misturou-se ao barulho das ondas ao fundo. A estrada até o litoral era longa, ladeada por árvores retorcidas e placas corroídas pelo tempo. No caminho, Dona Elsa falava sem parar, relembrando o passado. O primeiro beijo com o marido, o nascimento dos netos, as festas em família. Lucas apenas olhava para frente, a mandíbula travada. Marina, ao lado dela, chorava em silêncio, escondendo o rosto com a mão. Ao chegar à praia deserta, o vento era tão forte que parecia empurrar os corpos para trás. O mar rugia, impaciente. Lucas empurrou a cadeira pela areia úmida até a beira das rochas. Dona Elsa olhava o horizonte com olhos marejados. Como é lindo! Parece que o céu se mistura com a água. Lucas sussurrou algo que Marina não conseguiu entender. E então, uma lágrima escorreu do seu próprio rosto. Talvez de arrependimento, talvez de ódio. Mas o que veio depois, ninguém sabe dizer ao certo. Apenas que o vento soprou mais forte e que o grito dela, fraco, mas cheio de vida, foi engolido pelo mar. Minutos depois, a cadeira rolou pelas pedras e desapareceu nas ondas. Lucas ficou parado, imóvel, encarando o vazio. Marina caiu de joelhos, gritando o nome da avó. O mar continuou rugindo, como se tivesse acabado de despertar. Naquela noite, o céu ficou vermelho. E embora Lucas tentasse dormir, uma frase ecoava em sua mente, como uma maldição que o mar havia sussurrado.
O mar não leva o que é teu, ele apenas guarda até a hora certa de devolver. O mar estava escuro como óleo. A lua, escondida atrás das nuvens, parecia temer iluminar o que estava prestes a acontecer. Lucas dirigia em silêncio, com as mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada molhada. O som do motor misturava-se ao barulho distante das ondas e ao farfalhar do vento batendo nas janelas. Ao lado dele, Marina tremia. Não sabia se era de frio, medo ou arrependimento. No banco de trás, Dona Elsa observava o horizonte, encantada com o brilho pálido do mar que mal se via à distância. Ah, meus netos! Fazia tempo que não sentia o cheiro do sal. A voz dela era serena, quase infantil. Lucas engoliu seco. Aproveite, vó. A senhora sempre disse que o mar era seu refúgio. Por dentro, ele se despedaçava. Cada palavra que dizia soava como um espinho atravessando sua garganta. Quando chegaram à pequena enseada, um lugar isolado, cercado por pedras e com o mar batendo com força. O vento era cortante. Marina olhou em volta, assustada. Lucas, isso é loucura. Não dá para fazer isso aqui. Aqui é perfeito. Ninguém vem para cá à noite. Ele abriu o porta-malas e tirou a cadeira de rodas. Dona Elsa sorriu. Vocês planejaram tudo, hein? Que surpresa bonita! Marina desviou o olhar. Lágrimas já desciam em silêncio. Lucas empurrou a cadeira até o topo de uma rocha plana, de onde se via o mar quebrando lá embaixo. A espuma branca parecia engolir a escuridão. Por um instante, ele hesitou. O som das ondas era quase hipnótico, como se o mar o chamasse pelo nome. Então, Dona Elsa colocou a mão sobre a dele. Meu filho, você está tremendo. O que foi? Lucas não respondeu. Nada, vó. Só tô cansado. Ela sorriu. Eu sei, meu amor. A vida tem sido dura com vocês dois. Mas tudo vai melhorar, você vai ver. O bem sempre volta. Aquelas palavras o atravessaram como uma lança. O bem sempre volta. Ele repetiu em pensamento como se fosse uma praga. O vento aumentou. As nuvens se abriram por um instante e um raio de lua iluminou o rosto dela. Foi nesse instante que Lucas empurrou. Mas Marina gritou. Não! A cadeira deslizou pelas pedras molhadas. O barulho do metal batendo contra as rochas ecoou como um trovão. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que até o mar pareceu parar por um segundo. Lucas caiu de joelhos, respirando com dificuldade, as mãos sujas de areia e sangue. Marina soluçava, gritando o nome da avó. Você matou ela! Meu Deus! Você matou a avó! Lucas se levantou, os olhos vidrados. Ninguém vai saber. Foi um acidente. Ela caiu, você entendeu? Um acidente. Marina recuou, apavorada. Você tá doente, Lucas. Ela confiava em você. Ele se aproximou, pegou-a pelos ombros. A gente vai enterrar a cadeira, jogar fora as roupas, limpar o carro. Vai ficar tudo bem. Eu tô fazendo isso por nós. Mas o mar rugiu, como se zombasse dele. Um trovão iluminou o céu e por um breve segundo, Lucas jurou ver algo no mar. Um vulto, uma forma que se movia entre as ondas. Lenta, mas firme. Ele piscou. Nada. Voltaram para casa em silêncio. No carro, o rádio chiava uma antiga canção que Dona Elsa costumava cantar. O mar leva, o mar traz, e o coração nunca se desfaz. Marina desligou o som, tremendo. Lucas dirigiu sem olhar para ela. Ao chegarem em casa, queimaram as roupas molhadas no quintal. A fumaça subia pesada e o cheiro de sal parecia não sair das mãos. Durante a madrugada, Lucas acordou com o som de algo arranhando a janela. Levantou-se, foi até lá e viu pegadas na areia, molhadas, pequenas, como as de uma idosa descalça. O coração disparou. Ele abriu a porta e saiu correndo até a praia, que ficava a poucos metros da casa. Nada, só o mar, calmo agora. Mas no limite da água, a cadeira de rodas estava lá, de pé, intacta. Lucas recuou tropeçando, olhou em volta tentando entender. O vento sussurrou algo que parecia uma voz. Doce, distante, familiar. O bem sempre volta.
Ele gritou. Correu de volta para casa, trancou as portas, empurrou móveis contra a entrada. Marina acordou assustada. O que aconteceu? Ela tá viva, Marina. Eu juro que vi. A cadeira voltou. Marina pensou que ele estivesse delirando, tomado pela culpa. Mas na manhã seguinte, quando saíram de casa, encontraram marcas de rodas que iam da praia até o portão, molhadas, frescas. Lucas não conseguiu falar. Apenas caiu de joelhos, olhando para o horizonte, onde o mar brilhava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. O vento parecia murmurar o nome dele. As ondas batiam de forma ritmada, quase compassada, como um coração. E no fundo, Lucas sabia. O mar não perdoa. Ele apenas espera. Os primeiros dias depois do acidente foram um mergulho no vazio. Lucas e Marina tentavam seguir com a vida, mas tudo parecia suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado no momento em que o corpo da avó desapareceu sob as ondas. A polícia registrou o caso como desaparecimento. Alguns moradores disseram ter visto uma cadeira de rodas boiando na manhã seguinte, mas ninguém encontrou o corpo. O mar é traiçoeiro, diziam. Leva e não devolve. Mas Lucas sabia, no fundo, que o mar não leva nada impunemente. Marina tentava fingir normalidade. Voltou ao trabalho, postava fotos nas redes, sorria em cafés, mas havia um tremor em suas mãos que ela não conseguia disfarçar. À noite, a máscara caía. Os pesadelos voltavam, sempre o mesmo. Ela sonhava com a cadeira de rodas flutuando sob um céu cinzento e algo dentro da água abrindo os olhos. Lucas, por outro lado, mergulhou em silêncio. Parou de sair, parou de atender ligações. Passava horas olhando para o mar da sacada do apartamento, ouvindo o som das ondas como um lembrete constante do que fizeram. Um dia, viu algo no horizonte, uma forma branca que parecia emergir por um instante e depois desaparecer. Sentiu o estômago se contrair. Está tudo na sua cabeça, repetia para si mesmo. Mas a culpa não é um visitante que vai embora facilmente. Ela se instala, muda os móveis e transforma a casa em um labirinto. As coisas começaram a se tornar estranhas. O relógio da sala, que Dona Elsa lidera, parava sempre às 23h47, o horário em que, segundo o registro da polícia, ela teria sumido. O rádio ligava sozinho, tocando músicas antigas que ela ouvia quando cozinhava. Certa noite, Lucas ouviu o barulho da cadeira de rodas no corredor. Pensou ser sua imaginação, até ver as marcas de rodinhas molhadas no chão. Marina foi a primeira a quebrar o silêncio entre eles. Ligou, desesperada. Lucas, eu acho que ela está tentando falar com a gente. Para, Marina, você está ficando louca. Eu ouvi. Ela me chamou. Eu estava no banheiro e ouvi o meu nome, com aquela voz. Lucas desligou. Não queria ouvir. Mas naquela noite, quando deitou, a voz também veio, sussurrando o nome dele entre o som distante das ondas. Nos dias seguintes, a paranoia cresceu. Ele começou a ver a avó em reflexos de janelas, nos vidros dos carros, nas sombras dos corredores. Até o cheiro da casa dela, aquele perfume suave de lavanda, parecia persegui-lo. A consciência começou a desmoronar. Lucas tentou afogar a culpa em álcool, Marina em remédios. Mas o que os dois ignoravam era que o verdadeiro tormento ainda estava por vir. Uma tarde, o carteiro deixou um envelope sem remetente. Dentro, uma única fotografia, o mar ao entardecer e algo boiando lá longe. No verso, escrita com letra trêmula, uma frase: "O mar devolve o que é seu." Marina chorou por horas. Lucas tentou rasgar a foto, mas a imagem ficou gravada em sua mente como uma ferida aberta. Ele sonhou que voltava ao penhasco e via a cadeira de rodas na beira, esperando por ele. A partir daquele dia, ambos começaram a sentir a presença, uma energia densa, fria, que parecia observá-los de cada canto. As lâmpadas piscavam, os objetos se moviam sozinhos e o barulho das rodas no assoalho se tornava cada vez mais frequente,
como se a avó estivesse voltando lentamente da profundeza onde a deixaram. O arrependimento virou desespero. Marina pensou em confessar tudo à polícia, mas Lucas não deixou. Ninguém vai acreditar. E se acreditarem, nossas vidas acabam. Mas o destino não aceita barganhas. Naquela noite, o mar rugiu como um animal vivo. E pela primeira vez desde o crime, choveu. Lucas foi dormir tentando ignorar o som da tempestade, mas acordou com um estrondo. Correu para a varanda e viu algo que o fez cair de joelhos. Lá, na praia deserta, uma cadeira de rodas estava sendo trazida pelas ondas. A mesma. O mar havia devolvido o que era seu. Naquela madrugada, o mar devolveu o que os netos acreditavam ter perdido para sempre. A cadeira de rodas, coberta de algas e conchas, repousava na areia fria como uma testemunha silenciosa do crime. O vento trazia o cheiro salgado do arrependimento. Lucas ficou parado, paralisado, observando a cena como quem encara um fantasma de carne e ferro. Marina desceu logo depois, descalça, ainda de camisola, o coração batendo como um tambor de guerra. Quando viu a cadeira, a respiração falhou. "Não pode ser", murmurou. "Isso é impossível." Mas lá estava ela. O assento rasgado, o braço direito quebrado e uma fita de tecido azul ainda amarrada ao apoio lateral, a mesma que Dona Elsa usava para prender o lenço. Ninguém mais parecia notar. O mar, o vento, as estrelas, tudo parecia conspirar para que só eles dois presenciassem o retorno. Lucas tentou tocar a cadeira, mas sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A estrutura metálica estava gelada, mais fria do que a água, e por um instante jurou ouvir um sussurro vindo do mar. "Lucas!" Ele recuou. O nome soou distante, mas familiar. Não era a voz de Marina, era a dela. Nos dias seguintes, o clima na casa tornou-se insuportável. As janelas batiam sozinhas, a televisão ligava em canais fora do ar e o relógio parava sempre no mesmo horário. 23h47. Marina tentava racionalizar. "É coincidência, Lucas. O mar devolveu a cadeira, só isso." Mas nem ela acreditava nas próprias palavras. Numa noite de insônia, Marina ouviu o som da chaleira apitando. Foi até a cozinha e encontrou uma xícara sobre a mesa, com o vapor subindo. Chá de camomila, o preferido da avó. Tremendo, ela recuou. O cheiro da bebida a transportou para memórias antigas. Tardes em que Dona Elsa contava histórias, sempre dizendo: "O mar ouve tudo, menina. Ele fala com quem tem culpa." No espelho da sala, Marina viu o vulto da avó sentada na cadeira. Por reflexo, olhou para trás, mas não havia ninguém. Só o vazio. Ela gritou e Lucas correu desesperado. "Está aqui! Ela está aqui!" chorava. Ele a abraçou, mas, ao virar o rosto, viu as marcas no chão, rodinhas molhadas levando da cozinha até o quarto onde Dona Elsa dormia. Na manhã seguinte, Lucas foi até a casa antiga da avó, agora fechada e tomada pelo pó. Precisava ver, precisava sentir que aquilo era apenas paranoia, mas ao abrir a porta, o cheiro o atingiu. Lavanda e sal do mar. As cortinas se moviam suavemente, embora as janelas estivessem fechadas. No quarto, sobre a cômoda, encontrou o retrato de família que pensava ter se perdido. Só que havia algo diferente. Na foto, ele e Marina estavam com os olhos riscados por uma linha fina, feita a lápis. E atrás da moldura, um bilhete. "Vocês esqueceram quem eu fui, mas eu nunca esqueci quem vocês são." Lucas saiu dali tremendo. O ar parecia mais pesado, como se o passado tivesse ganhado corpo. Naquela noite, as batidas começaram. 3 toques lentos, vindos da porta. Marina, tomada pelo medo, chorava no canto da sala. "Não abre", dizia. "Pelo amor de Deus, não abre." Mas Lucas, dominado por um impulso estranho, se aproximou. Quando a fechadura girou, o vento entrou como uma onda, e lá estava ela. Não era carne nem sombra, era uma presença. Um contorno humano feito de bruma e luz pálida. A cadeira estava atrás dela, arrastando-se sozinha. O olhar de Dona Elsa era calmo,
mas profundo como o mar noturno. "Por que me tiraram da vida, meus amores?" sussurrou. A voz não vinha de fora, mas de dentro da cabeça deles. Marina caiu de joelhos, soluçando. Lucas tentou falar, mas as palavras não saíam. A entidade não parecia buscar vingança, mas algo mais antigo. "Vocês esqueceram o que significa cuidar. Esqueceram o que é amor. O castigo não vem de mim, vem de dentro de vocês. E como veio, desapareceu." A casa ficou em silêncio, mas o frio permaneceu, impregnado nas paredes, nos ossos, na alma. Nos dias seguintes, nada mais foi o mesmo. Lucas começou a perder a noção do tempo. Marina ouvia vozes vindo do mar. Os dois estavam presos num ciclo de culpa que parecia não ter fim. E todas as noites, às 23h47, o som das rodinhas voltava. A cadeira andava sozinha pela casa até parar diante do quarto deles, como se esperasse algo. Foi aí que Lucas entendeu. A avó não queria vingança, ela queria lembrança. Mas o que fazer quando lembrar é o mesmo que sangrar? Naquela madrugada, Lucas chorou até o amanhecer. E jurou que o mar ainda não havia contado o fim dessa história. O mar ficou inquieto naquela semana. As ondas batiam com força incomum, como se algo estivesse tentando emergir das profundezas. O vento trazia consigo um som estranho, um lamento que parecia humano, entrelaçado ao rugido do oceano. Lucas e Marina passaram a evitar olhar para a praia. O simples som das águas os deixava em pânico. Desde a aparição de Dona Elsa, o tempo parecia dissolvido. O dia e a noite já não se distinguiam. A casa estava mergulhada em uma penumbra constante. As paredes, antes brancas, pareciam absorver a luz. E o relógio, o mesmo que ela havia dado a Lucas, marcava sempre o mesmo horário, 23h47. Marina não dormia mais. Passava as madrugadas sentada na cama, os olhos fixos na janela, com medo de fechar os olhos e voltar a vê-la. Lucas, por sua vez, começou a ouvir a voz da avó durante o dia. Sussurros vindos do nada, chamados suaves, quase carinhosos. "Lucas, você ainda lembra do que me prometeu?" Ele não lembrava de promessa alguma, mas a voz o fazia sentir culpa. Uma culpa antiga, talvez de outra vida. Certa manhã, ao abrir a cortina, Lucas viu algo na areia. Uma silhueta feminina, imóvel, olhando para o mar. O vento agitava o vestido longo e o cabelo prateado reluzia sob a luz cinzenta. Correu até lá, gritando, "Vó!" Mas quando chegou não havia ninguém. Apenas marcas fundas de rodas de cadeira que terminavam na beira da água. No mesmo dia, a vizinha do prédio apareceu batendo à porta assustada. "Vocês estão bem?" perguntou. "O zelador jurou ver uma senhora entrando no apartamento de vocês ontem à noite." Marina ficou pálida. "Isso é impossível." A mulher hesitou, olhando para dentro. "Ele disse que ela parecia molhada e que deixou marcas no chão do corredor." A partir daquele momento, o medo se transformou em desespero. Lucas começou a beber compulsivamente, tentando calar as vozes. Marina rezava, chorava, lia salmos em voz alta, mas nada silenciava a presença. No 7º dia após o retorno da cadeira, o mar finalmente devolveu o corpo. Foi um pescador quem encontrou. O corpo de Dona Elsa estava intacto, como se o tempo e a água tivessem poupado cada detalhe. As mãos cruzadas sobre o colo, o rosto sereno e o mesmo lenço azul que ela usava no dia do crime. A notícia se espalhou pela cidade. O caso, antes tratado como desaparecimento, virou manchete. Corpo de idosa encontrado em condições misteriosas, sem sinais de decomposição. Lucas desabou. Marina entrou em colapso. A polícia reabriu o caso, desconfiando das versões contraditórias dos netos. Mas o mais perturbador veio depois. Na autópsia, o legista afirmou que Dona Elsa havia morrido há menos de 48 horas. "Isso não faz sentido", disse o investigador. "Ela estava desaparecida há semanas. Naquela noite,
Lucas e Marina ficaram em casa sem coragem de acender as luzes. A televisão desligou sozinha. O som das ondas vinha de todos os lados, como se o mar estivesse dentro da casa. O relógio voltou a funcionar. Os ponteiros começaram a girar sozinhos, até parar novamente em 23h47. E então veio o som, o ranger das rodinhas no assoalho, lento, cadenciado, cada vez mais próximo. Lucas pegou um crucifixo e se trancou no quarto. Ela não quer nos machucar, sussurrou Marina, como se estivesse em transe. Ela só quer voltar. Voltar para onde? Gritou ele. Para casa. De repente, todas as luzes se acenderam. A cadeira estava no centro da sala e sobre ela a fotografia de família, agora sem riscos, os rostos limpos, o sorriso da avó intacto. Mas havia algo novo no retrato. Duas figuras a mais, Lucas e Marina, sentados ao lado dela, com os olhos apagados. O vento soprou e a voz ecoou novamente. O mar Mas a terra não. A partir daquela noite, ninguém mais viu os dois. Os vizinhos ouviram barulhos estranhos, gritos abafados e o som de algo pesado sendo arrastado até o elevador. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. A polícia encontrou apenas a cadeira de rodas, seca, limpa e voltada para a janela de onde se via o mar. Dias depois, pescadores juraram ver duas novas figuras à beira da água, lado a lado com Dona Elsa. Diziam que pareciam perdidas, mas tranquilas. E quando o sol nascia, desapareciam com as ondas. Porque o mar não leva ninguém por vingança, leva por justiça. E naquela noite, ele apenas levou de volta o que era seu. A cidade costeira amanheceu coberta por uma névoa espessa. O mar, que antes parecia um espelho sereno, agora rugia como um animal ferido. Os pescadores se recusaram a sair. Diziam que o oceano estava nervoso, que havia algo errado nas profundezas. Um deles jurou ter visto 3 sombras se movendo sob as ondas, caminhando, não nadando. Na delegacia, o caso de Lucas e Marina virara lenda urbana. O investigador responsável, Ribeiro, era um homem cético, acostumado com crimes cruéis. Mas esse o desafiava. Não havia rastros de fuga nem sinais de luta, só o vazio e a cadeira. Ribeiro visitou o apartamento, ainda intacto desde o desaparecimento. Assim que abriu a porta, sentiu o ar frio e o cheiro de lavanda misturado a sal. Um som distante de mar batendo em rochedos parecia vir de dentro das paredes. No centro da sala, sobre a cadeira, estava a fotografia da família. Ele a pegou. Por um instante, jurou ver as figuras se moverem, como se respirassem. Assustado, largou o retrato. O vidro estilhaçou-se e o som ecoou pela casa como uma onda quebrando. Foi então que ouviu um sussurro, tão baixo que parecia vir de dentro do próprio pensamento. O mar julga o que o homem esconde. Ribeiro saiu às pressas, o coração disparado, mas o mistério não o deixava em paz. À noite, voltava à praia, observando o horizonte. E sempre, à mesma hora, 23h47, o vento mudava, frio e úmido, trazendo o som distante de uma voz feminina. Enquanto isso, o oceano começava a devolver coisas. Primeiro, pequenos objetos, uma correntinha com as iniciais LM. Depois, um sapato infantil antigo. E, por fim, um retrato rasgado de Dona Elsa, meio coberto de algas. Era como se o mar estivesse montando um quebra-cabeça de culpa. Na 7ª noite após o desaparecimento, algo aconteceu. O mar recuou de repente, um fenômeno que ninguém conseguiu explicar. As ondas se afastaram por centenas de metros, deixando o fundo exposto. E no centro, onde a areia ainda fervia com bolhas e espuma, 3 figuras começaram a emergir. O pescador que viu primeiro desmaiou. Outros correram aterrorizados. Quando a maré voltou, o mar trouxe de volta os corpos. Lucas, Marina e Dona Elsa estavam lado a lado, de mãos dadas, como se o tempo tivesse parado. Nenhum sinal de decomposição, nenhum indício de violência, somente paz. Mas havia algo perturbador.
nos pulsos de cada um, marcas profundas, como se correntes invisíveis os tivessem ligado. A cidade entrou em comoção. A imprensa cercou o local, mas nada explicava o fenômeno. Um padre local realizou o funeral, mas no momento em que começou a reza, o sino da igreja tocou sozinho, 3 vezes. Os moradores diziam que o mar estava fechando o julgamento. Naquela noite, o investigador Ribeiro ficou na praia, sozinho, encarando o horizonte. O vento soprava forte e ele falava em voz baixa, como quem confessa: "Se a justiça que ela venha." O mar respondeu. As ondas começaram a brilhar, refletindo uma luz azulada. E por um instante ele viu as 3 figuras, agora feitas de luz, caminhando sobre a água. Dona Elsa à frente, os netos atrás, com os rostos serenos. Ela se virou para ele e sorriu com uma ternura quase humana. Todos seremos julgados pelo que deixamos de amar. Depois disso, o mar se acalmou. Mas a história não terminou ali. Meses depois, a prefeitura decidiu transformar o antigo prédio onde Lucas e Marina moravam em pousada. O primeiro hóspede relatou ouvir nas madrugadas o som de uma cadeira de rodas cruzando o corredor, seguido de risadas suaves e o eco de uma voz feminina dizendo: "Não temam o mar, temam o que ele sabe." Outros hóspedes confirmaram. Sempre às 23h47, o relógio do saguão parava e o cheiro de lavanda tomava o ar. A lenda cresceu. Dizem que quem entra naquela praia à meia-noite, em silêncio, pode ouvir o julgamento. O mar sussurrando nomes esquecidos, histórias não contadas e promessas quebradas. Alguns afirmam que Dona Elsa não foi punida, mas se tornou guardiã das almas que o mar reclama. E assim, o oceano seguiu seu curso, pacífico, mas vigilante. Porque o mar, diferente dos homens, não julga com raiva, e sim com memória. Naquele lugar, o pecado não afunda. Ele apenas espera a maré certa para voltar. O silêncio. Há momentos em que ele não é ausência de som, mas presença de algo muito maior. Após o caos, as lágrimas e as vozes que se perderam no eco da dor, o mundo parece ter parado para ouvir o que restou. É nesse espaço suspenso, onde o tempo hesita em avançar, que as verdades começam a sussurrar. O silêncio é o tribunal da alma, e agora todos os personagens dessa história estavam diante dele. A mansão da colina, antes cheia de vida e intrigas, tornara-se um túmulo. As janelas estavam cobertas por lençóis brancos, e o vento que atravessava as frestas fazia o pano tremular como fantasmas sem paz. Lá dentro, o jovem neto, agora herdeiro de tudo e de nada, andava pelos corredores com passos lentos. O som de suas botas ecoava no chão de mármore, um som que o próprio silêncio parecia observar. Ele sabia que algo mudara para sempre. Não era apenas o fim de uma história familiar, mas o fim de uma linhagem marcada por segredos, pecados e pactos antigos. No quarto da avó, o ar ainda tinha o perfume suave de lavanda e remédios. Sobre a cômoda, um retrato antigo mostrava a mulher em sua juventude, sorrindo com uma serenidade quase impossível. Mas o olhar daquela fotografia parecia diferente agora, como se ela, de algum modo, ainda estivesse ali, vigiando, esperando. O neto se aproximou do retrato e, por instinto, sussurrou: "Eu fiz o que pude, vó, mas acho que o mal não acabou." As paredes pareciam absorver suas palavras. Havia algo vivo no silêncio daquela casa, algo que não queria partir. Desde o funeral, ele vinha escutando ruídos sutis. O som de uma cadeira rangendo sozinha, o tic-tac de um relógio parado, o leve murmúrio de alguém respirando ao seu lado quando estava só. Mas o mais perturbador não era o som, era o silêncio que vinha depois. Um silêncio que pesava sobre o peito, como se a própria casa observasse, esperando uma confissão. Na cidade, todos falavam em recomeço, mas ninguém ousava mencionar o nome da família. O escândalo fora grande demais. O crime, o julgamento, as revelações, tudo agora estava enterrado sob o manto do esquecimento. Mas o silêncio,
Esse nunca esquece. Ele se infiltra nas frestas da mente, na hora do sono, nos sonhos que viram pesadelos. Certa noite, enquanto tentava dormir, o neto ouviu o som do mar ao longe. O mesmo mar que dias antes engolira os segredos da família. Levantou-se, saiu para o terraço e observou o horizonte. As ondas batiam nas rochas como se chamassem alguém. Então o silêncio veio, denso, absoluto. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum som humano, apenas o peso daquilo que não podia ser dito. Foi nesse instante que ele compreendeu. O verdadeiro julgamento ainda não havia terminado. A justiça dos homens era apenas um teatro de conveniências. A justiça do mar, do tempo e do silêncio era outra, e ela estava apenas começando. Ele desceu até o antigo escritório do avô, aquele onde tantas decisões foram tomadas. As estantes cobertas de poeira guardavam livros de contabilidade, diários e contratos que selaram o destino de gerações. Mas no fundo de uma gaveta havia uma carta. O envelope estava amarelado, lacrado com cera vermelha, e nele uma inscrição tremida: para aquele que restar. Ao romper o selo, o jovem leu palavras que o deixaram imóvel. Era a confissão do avô, uma confissão de sangue, poder e medo. Nele, o velho admitia ter feito um pacto, décadas antes, para preservar a fortuna da família. Um pacto que exigia sacrifícios, não de ouro, mas de almas. O preço da prosperidade era o sofrimento dos seus. E agora, esse ciclo tinha chegado até ele. O neto fechou os olhos. O silêncio se tornou ensurdecedor. Por um instante, sentiu o cheiro do mar invadir o escritório. Uma brisa fria atravessou a janela fechada, apagando a chama da vela. E no breu absoluto, uma voz feminina, doce e distante, sussurrou perto de seu ouvido. Agora você entende, meu menino? O silêncio é o eco do que não foi redimido. Ele caiu de joelhos. Não havia medo, apenas uma estranha aceitação. O silêncio era a última herança. Não o dinheiro, não as terras, não o nome, mas o peso invisível de tudo o que foi calado. Lá fora, o mar rugiu, e dentro da casa, o relógio que estava parado há meses voltou a bater. Tic-tac, tic-tac. Cada batida era uma lembrança, um arrependimento, um grito preso. O neto compreendeu que o tempo havia voltado a se mover, mas nada seria como antes. O silêncio, enfim, havia falado. E o que ele disse era simples: toda linhagem precisa de um fim, para que outra possa nascer sem medo. E então, ele levantou-se, abriu as janelas e deixou a luz do amanhecer entrar. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio pareceu leve. Não era mais um fardo, mas um descanso. O som do mar, agora calmo, misturava-se ao sopro do vento. O passado estava em paz, ou talvez apenas adormecido. O dia amanheceu com um tipo diferente de luz. Era como se o sol, ao atravessar as cortinas empoeiradas da velha mansão, buscasse iluminar não apenas o espaço, mas também o que ainda permanecia nas sombras do passado. O jovem herdeiro estava sentado à mesa do antigo escritório, onde, na noite anterior, descobrira a carta do avô. Aquela que mudaria para sempre sua compreensão sobre o que significava realmente herdar. A herança, percebeu ele, não era apenas um conjunto de bens e propriedades. Era um fardo, um código invisível que se transmitia através do sangue, das escolhas e das culpas não expiadas. Era o eco de decisões tomadas há gerações, moldando destinos antes mesmo de que os corpos viessem ao mundo. O avô, em sua carta, havia revelado que a fortuna da família fora construída sobre uma promessa feita a algo que não pertencia a este mundo. Um acordo silencioso, selado com intenções sombrias, que exigia sacrifícios para que o poder se perpetuasse. O jovem releu aquelas palavras inúmeras vezes, tentando entender se o velho havia enlouquecido antes da morte, ou se, de fato, havia um pacto em curso. E quanto mais relia, mais percebia que a insanidade estava em negar o óbvio.
Todas as tragédias da família pareciam seguir um padrão, como se fossem parte de um mesmo script. Morte, culpa, ruína, silêncio e recomeço. Ele levantou-se e percorreu a casa. Cada canto parecia guardar lembranças da linhagem. O retrato da bisavó, com seu olhar frio e altivo. O piano que ninguém mais tocava. O cheiro de cera e madeira antiga que impregnava o ar, como se o tempo se recusasse a seguir adiante. Tudo ali contava a mesma história, uma história de poder e penitência. Ao abrir o cofre escondido atrás da estante, encontrou algo que não esperava, um anel de ouro maciço, gravado com o símbolo de uma serpente devorando a própria cauda. O Ouroboros, sinal antigo de eternidade, mas também de aprisionamento. Dentro do cofre havia ainda um pequeno livro de capa de couro, com anotações em uma caligrafia firme e antiga. O título, gravado quase imperceptivelmente, era Testamento do Silêncio. Folheando o livro, ele descobriu registros detalhados dos negócios da família, mas também rituais, nomes e datas que coincidiam com eventos trágicos. Em cada geração, um membro da família parecia ter sido escolhido para pagar o preço, às vezes com a vida, às vezes com a alma. O último nome anotado era o dele. Por um instante, o jovem sentiu o chão tremer sob seus pés. O sangue lhe gelou nas veias. Era como se todas as vozes do passado se levantassem ao mesmo tempo, exigindo continuidade, exigindo que o ciclo não terminasse. Mas dentro dele havia algo diferente, uma força que nascia não da tradição, mas da consciência. Ele compreendeu que sua herança não era o ouro, nem o nome, nem as terras. Era a chance de quebrar o elo, de pôr fim ao pacto que mantinha todos acorrentados à mesma sombra. O som do mar, distante, parecia acompanhá-lo. Ele desceu até o porão, guiado por uma intuição que o fazia seguir sem hesitar. Lá, entre caixas antigas e móveis cobertos por panos, encontrou um altar. Velas derretidas, taças, símbolos e uma fotografia que o fez estremecer. Sua avó, ainda jovem, ajoelhada diante daquele mesmo altar. Ao lado, um diário com a caligrafia dela. As últimas páginas revelavam a culpa que a consumia. Ela sabia do pacto, mas acreditava que o amor pelo neto seria o bastante para quebrá-lo. Não foi. E o peso dessa tentativa frustrada foi o que a levou à morte. Ele acendeu uma vela e colocou os dois diários, o do avô e o da avó, lado a lado. Vocês me deixaram o mesmo fardo, pensou, mas também me deixaram a escolha. Respirou fundo, abriu a janela do porão que dava para o penhasco e, sem hesitar, atirou ambos os livros ao mar. As chamas da vela tremularam com o vento, como se algo invisível se despregasse da casa. Lá fora, o mar rugiu. O som era quase humano, como um lamento antigo sendo levado pelas ondas. E então, o silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio limpo, liberto. O herdeiro sentiu uma leveza que nunca havia conhecido. Era como se os olhos da avó, antes severos, agora o observassem com ternura. Dias depois, vendeu a mansão. Não quis nada. Doou a maior parte do dinheiro para reconstruir a escola local, o hospital e a igreja, que estavam em ruínas. Quando lhe perguntaram o motivo, respondeu apenas: porque essa é a única herança que vale a pena deixar. Na última noite, antes de partir da cidade, voltou ao penhasco. O vento soprava firme e o mar refletia a lua como um espelho de prata. Ele fechou os olhos e, por um instante, ouviu novamente a voz da avó. O silêncio se desfez, meu filho. Agora, o nome da família pode descansar. E assim, quando abriu os olhos, o jovem sorriu. Não havia mais peso nem sombras. Apenas o som das ondas e a certeza de que, pela primeira vez em gerações, o ciclo havia sido quebrado. A verdadeira herança, afinal, não era o que se recebe, mas o que se tem coragem de libertar. Meses se passaram desde o dia em que o herdeiro lançou ao mar os dois diários e libertou o peso que arrastava sua família há gerações.
A cidade costeira voltou, aos poucos, à aparência de normalidade. Os pescadores retomaram suas rotas, os turistas voltaram a encher as pousadas e o mar, aquele mesmo que havia julgado, devolvido e silenciado, parecia, enfim, descansar. Mas a tranquilidade, como sempre, era apenas a superfície. Debaixo dela, algo novo se formava. Na antiga mansão, agora transformada em abrigo para idosos, os novos moradores relatavam coisas estranhas. Diziam que, às vezes, durante a madrugada, uma mulher de voz suave os cobria com mantas, ajeitava suas cadeiras e sussurrava palavras de consolo. Nenhum funcionário admitia ter feito isso. E quando a direção tentou instalar câmeras, os aparelhos se desligavam sempre às 23h47, a mesma hora em que, anos antes, o mar havia julgado os culpados. As cuidadoras, assustadas, chamaram um padre. Ele benzeu os corredores e aspergiu água benta nas paredes. Mas quando se aproximou do antigo quarto da avó, a vela que carregava apagou-se sozinha. No silêncio, ele ouviu um sussurro. Agora, padre, aqui há apenas cuidado, não culpa. E com isso, a presença desapareceu. Enquanto isso, o herdeiro, agora longe dali, tentava reconstruir sua vida em outra cidade. Trabalhava em um pequeno ateliê de restauração, dedicando-se a devolver vida a objetos quebrados. Não havia mais fortuna, apenas simplicidade. Mas, de algum modo, ele se sentia inteiro. Nas noites solitárias, porém, ainda sonhava com o mar. Via a figura da avó, de cabelos soltos, caminhando sobre as ondas e sorrindo. Às vezes, ela o chamava pelo nome. Às vezes, apenas dizia: o mar guarda, mas também devolve. Certo dia, ele recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas uma chave antiga e um bilhete escrito com caligrafia trêmula. Nem todo ciclo termina. Alguns apenas mudam de forma. A chave o levou de volta à cidade. Algo dentro dele dizia que precisava retornar, não para confrontar o passado, mas para compreender o presente. Ao chegar, encontrou a mansão diferente, mais leve. O cheiro de mofo havia sido substituído por lavanda, o mesmo perfume que sempre acompanhava a avó. Ao caminhar pelos corredores, notou um quadro que nunca vira antes. Nele, a imagem da praia em um entardecer sereno. E lá, quase imperceptível, 3 figuras caminhavam sobre a água. Uma mulher idosa e 2 jovens de mãos dadas. No canto inferior direito havia uma assinatura. Não era do pintor, era o nome da avó. O herdeiro sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A mesma chave que trouxera no bolso parecia pulsar em sua mão. Ele a girou e a moldura do quadro se abriu como uma pequena portinhola. Lá dentro havia uma carta, escrita décadas antes. Se estás lendo isso, é porque o mar te devolveu. A culpa é como o sal. Não desaparece, mas purifica. Cuida dos que ficaram, e o oceano cuidará de ti. O amor é o único pacto que atravessa as águas. Ele fechou o quadro em silêncio. Lágrimas caíram, mas não de tristeza. Era como se todo o eco de dor finalmente se transformasse em música distante. Ao sair, notou algo curioso. Na entrada principal, um grupo de crianças brincava, correndo entre as árvores e gargalhando. Uma delas, uma garotinha de cabelos brancos como neve, parou diante dele e disse: "A senhora da cadeira mandou te agradecer. Disse que você libertou todo mundo." Ele tentou sorrir, mas a emoção o paralisou. Quando piscou, a menina já não estava mais lá. O vento soprou forte, trazendo o cheiro do mar. E no som das ondas, ele ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, a voz de Dona Elsa dizendo: "Agora, o sangue é água, e a água vida." A partir daquele dia, o herdeiro passou a visitar o mar sempre que podia. Nunca mais o temeu. Pelo contrário, via nele o espelho da própria alma, vasto, misterioso, mas no fundo cheio de perdão. Os moradores juram que, em noites de lua cheia, ainda é possível ver 3 luzes flutuando sobre as ondas. Uma delas avança primeiro, conduzindo as outras 2 com serenidade. E quando a maré sobe, o vento carrega um murmúrio: o amor não morre.
ele apenas muda de corpo. A lenda da avó que voltou do mar se tornou parte da história local. Alguns a contam como fábula, outros como milagre. Mas ninguém, nem mesmo os mais céticos, nega que desde aquele dia o mar nunca mais devolveu nenhum corpo, apenas flores. E assim o ciclo se encerrou, não com gritos nem com vingança, mas com um perdão silencioso que atravessou gerações. Porque no fim, o que aconteceu depois não foi tragédia, foi redenção. O mar, agora em paz, guardava apenas o que era sagrado, e no som de suas ondas ainda ecoava a última lição de Dona Elsa: o que o sangue mancha, o amor lava. E o que o mar leva, só o coração devolve. E assim termina essa história, não como um conto de horror, mas como uma parábola sobre o peso das escolhas, o poder do perdão e o mistério que une o amor à morte. O mar, símbolo eterno da vida que se renova, julgou, purificou e devolveu o que o tempo havia corrompido. Dona Elsa, antes vista como um fardo, tornou-se guardiã da própria linhagem. Seus netos, movidos pela ganância e cegueira, acabaram encontrando nas águas aquilo que nenhum deles soube buscar em vida: a consciência. O herdeiro, último da linha, compreendeu que a verdadeira herança nunca foi o dinheiro, nem o nome. Foi a chance de romper o ciclo, de transformar culpa em compaixão. E no fim, tudo se resume a isso, ao que deixamos no coração dos outros. Porque todos nós, em algum momento, enfrentaremos o nosso mar. Alguns tentarão escondê-lo, outros atravessá-lo. Mas só aqueles que mergulham com o coração limpo conseguem voltar à superfície. A história da avó e dos netos não é apenas sobre crime e castigo, é sobre o retorno inevitável da verdade. Nada fica para sempre submerso. Mais cedo ou mais tarde, o mar devolve tudo. Os corpos, os segredos, e se tivermos sorte, a paz. Então, se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo, porque o mar é imenso, mas as histórias humanas nos unem como uma só onda. E lembre-se, o que o sangue amaldiçoa, o amor redime, e o que o mar leva, a alma devolve, quando está pronta. Até o próximo episódio.